Bom dia, pessoal. Tudo bem? Já deu 11h05 aqui. A gente vai dar início ao nosso webinar de Tableau Explorer. Se vocês tiverem alguma dúvida, sentirem vontade de interagir com a gente, por favor, mandem perguntas no chat. A gente vai aí atendendo a vocês aí, conforme a apresentação for acontecendo, tá bom? Bom dia a todos. Hoje o tema que a gente vai abordar aqui nesse webinar é o Tableau Explorer, como que a gente compartilha, colabora e acompanha as informações através dessa ferramenta da Tableau. Então a gente vai passar aqui um pouquinho pela nossa agenda, nós vamos ter aqui a apresentação da Ksoft, dando início aqui a esse webinar. Depois a gente vai passar ali pela introdução ao Tableau Explorer, a gente vai ver um pouquinho da questão do ambiente de produção, desenvolvimento. O Gabriel vai falar também dos grandes tópicos relacionados a esse assunto. A gente vai ver também a questão de permissionamento, de perfis e usuários, até chegar ali nas formas de visualização, histórico de revisões e melhores práticas. E no final desse webinar nós vamos ter um momento ali de tira dúvidas, um momento para a gente interagir um pouquinho mais. Então já convido vocês a mandarem suas dúvidas no chat conforme a apresentação for acontecendo e no final a gente vai conseguir responder todos vocês, tá bom? Então fiquem à vontade para fazerem essas perguntas e mandarem aí qualquer feedback ou interação que vocês tiverem interesse, tá joia? Vou falar um pouquinho aqui de nós. Eu sou o Lucas Lima, eu faço parte da área de sucesso ao cliente. Hoje eu vou ser responsável por apresentar a Ksoft e também conduzir esse webinar. E também tem o Gabriel, que vai participar aqui com a gente. Ele é um Business Intelligence Analyst, ele domina ali as ferramentas do Tableau Desktop e Tableau Explorer. Também tem conhecimentos sobre SQL Server, Management Studio e RapidMiner, e ele que vai estar falando um pouquinho mais do conteúdo de Tableau Explorer para a gente hoje. Vou falar um pouquinho aqui da história da Ksoft. Ksoft começou ali no ano de 2000, foi formada ali através de um grupo de amigos da área de BI mesmo, que tinham o objetivo de atender as empresas que tinham uma demanda por informação quando fossem tomar decisões de negócio. Então a Ksoft veio com esse objetivo. E em 2006 nós tivemos o nosso primeiro grande marco, que foi o primeiro cliente de grande porte da Ksoft, que foi o Itaú Card. Isso nos abriu grandes portas para o mercado hoje. A partir disso, nós conseguimos oportunidades em projetos enormes também, como Yahoo, Philips, Liderança e Capitalização e entre outros. Em 2014 nós tivemos um grande marco na nossa história também, que foi o início da nossa parceria com a Tableau. Então a Ksoft foi atrás da melhor ferramenta de BI do mercado e a gente encontrou a Tableau. Hoje nós somos parceiros Gold da Tableau e estamos com a melhor ferramenta de BI do mercado. Aconteceu algo similar também em 2019, que foi o início da nossa parceria com o RapidMiner. Novamente, nós fomos atrás da melhor ferramenta de inteligência artificial do mercado, nos deparamos com o RapidMiner, e hoje nós temos essa parceria e o nosso objetivo é democratizar a inteligência artificial e o machine learning e também ajudar nossos clientes a acelerar essa jornada data-driven dentro das suas empresas. O nosso propósito aqui dentro da Ksoft é um lema que a gente segue bem à risca, é o que conduz a gente todos os dias, que é impactar pessoas transformando dados em conhecimento. Tá bom? Deixa eu só ver o chat aqui que alguém mandou. Tudo certinho. Esse aqui é um portfólio de alguns dos nossos clientes. Ali em cima vocês podem ver uma frase que a gente gosta muito de falar, que nós somos uma consultoria de 20 anos de mercado, mas com a mentalidade de startup, de sempre estar querendo evoluir. Nosso portfólio de clientes conta com mais de 200 clientes, a maioria deles estão reportados aqui para vocês. E se vocês tiverem algum interesse em saber algum case de sucesso, o que nós fizemos com algum cliente de determinada área, fiquem à vontade para
para me falar isso, depois eu posso mandar por e-mail, a gente pode conversar melhor sobre isso. Então, sinta-se à vontade para perguntar também sobre esses cases, tá bom? Falar um pouquinho aqui dos nossos serviços. Cada caixinha aqui dessas se refere a um serviço, então vou começar ali pelo BI, o Self-Service BI, que tem início no ETL, que é toda aquela preparação de dados. Nós passamos ali pelo Data Warehouse até chegar no Data Vis, que é a visualização mesmo, são aqueles dashboards que a gente já está acostumado, que é a parte que a gente mais gosta. A gente também chega ali na questão dos KPIs, que são as métricas, que é onde a gente vai ter... vai estar ali no final do processo, vai estar entendendo melhor como que foi todo esse processo de BI dentro de um projeto nosso, da nossa empresa. E a gente também, na Qsoft, a gente tem a questão da transferência de conhecimento, porque a gente acredita que o usuário de negócio, ele pode andar com as próprias pernas, então a gente, durante todo esse processo aí de BI, a gente vai capacitando esse usuário, vai incentivando ele a andar com as próprias pernas. Ele vai tendo todo esse conhecimento para conseguir fazer todo esse processo individualmente. Nós temos também ali a inteligência artificial, que se refere ao RapidMiner, que é uma que dá início ali no Data Prep, que é toda aquela questão de mineração de dados. A gente passa ali pelo Machine Learning também, e tem as etapas de progresso do time e o sucesso do time, que é muito importante, né? Também temos o Data Virtualization, que se refere à plataforma Denodo, a qual nós também somos parceiros. Então, tem a questão da virtualização de dados, LGPD, colaboração, e a gente chega na Qsoft Academy, que é um dos eventos que a gente está tendo hoje. O webinar faz parte da Qsoft Academy, que é onde a gente capacita usuários de negócio, pessoas que têm interesse em Business Intelligence, Machine Learning, Data Science. Todas essas pessoas a Qsoft capacita para poder estarem o mais aptas possíveis para entrar no mercado e terem conhecimento sobre determinados assuntos. Vou falar um pouquinho também dos dois processos que a gente trabalha, né? Tem aquele projeto que é algo que a gente está um pouquinho mais acostumado, um pouquinho mais old school, né? Um pouquinho mais arcaico, que tem os entregáveis, que tem data de início, data de fim, mas que no final a gente consegue entender que ele não engaja muito o usuário de negócio, porque o usuário de negócio demora a ver valor e ele fica às vezes frustrado, e também tem aquela questão de aumentar o valor de custo, o prazo de entrega, e tudo isso impacta durante esse processo. E conforme foram passando os tempos e os projetos aqui, a gente foi entendendo um melhor jeito de fazer isso, que foi através do conceito de jornada, que ela é dividida ali a cada sprint. Em cada sprint, aplicando metodologias ágeis, a gente consegue gerar mais valor para esses usuários de negócio, onde eles se engajam e ficam mais satisfeitos com esse processo, até a gente chegar ali no topo da montanha, que é o nosso objetivo final, que a gente consegue atingir de forma bem mais ágil, flexível e também mais rápida. Então, vou falar um pouquinho dos nossos parceiros aqui. A Qsoft é parceira da Tableau, que é a nossa ferramenta de BI, do RapidMiner, que é a ferramenta de inteligência artificial, da Elastic também, e da Denodo. Nós também entendemos que a gente tem que trabalhar com todas as ferramentas que o mercado tem hoje em dia. Então, a gente tem profissionais altamente capacitados para trabalhar com qualquer uma dessas ferramentas que estão aqui, desde o Azure Databricks até o SQL Server, passando ali também no Alteryx. Todas essas ferramentas nós temos usuários capacitados para poder trabalhar nessas plataformas, assim como nas plataformas clouds ali no canto inferior, que vai do Amazon Web Services até o Google Cloud. Então, todos esses profissionais são altamente capacitados para trabalhar com essas plataformas. Agora a gente vai dar início aqui à introdução ao Tableau Explorer. Gabriel, você já consegue compartilhar aqui? Falar com a gente? Consigo sim. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá bom. Pessoal, bom dia para todos. Espero que todos vocês estejam bem e nesse momento com saúde. Obrigado pela apresentação inicial, Lucas.
E agora a gente vai entrar um pouquinho já no assunto de Tableau Explorer, né? Talvez você já tenha ouvido falar dessa ferramenta como Tableau Server, mas o nome mais atual é o Tableau Explorer. Então, nós conseguimos ver aí no PowerPoint, né, algumas imagens, né, do que passa no site do Tableau Explorer, né. Vamos lá, começar do comecinho. Para que ele serve, né? Ele serve para compartilhar, gerenciar os dados e as informações na estrutura local ou numa nuvem, com muita facilidade. O Tableau, ele oferece uma solução ágil e ela está disposta a conquistar várias empresas, né? Então, dashboards, planilhas, fontes de dados, eles têm sido um desafio constante no mercado e na vida dos especialistas de negócio, né? Dependente da área de atuação, da área da empresa, dependente de tudo isso. Essa ferramenta ela é útil e ela consegue se adaptar a todas as ramificações de negócio, né? Então, o processo de compartilhamento e a governança de dados, ela tem se tornado uma dor de cabeça, né? Um confronto para as empresas. Por quê? Hoje, todos os usuários têm acessos espalhados por diversas áreas da organização e nem sempre essas análises que a gente cria, né, que a gente constrói, elas já estão consolidadas para ser compartilhadas com toda a empresa. E além disso, quando a gente compartilha, ainda existe aquele risco de o próprio proprietário do arquivo inicial, ele ainda sofrer alguma alteração quando a gente compartilha isso, né? Então, o que nós conseguimos identificar? No Tableau Server, a gente consegue separar por projetos, por temas, por setores, né, tendo uma visão como empresa, quais serão os usuários que terão acesso aos projetos selecionados, né? Então, com esse cenário, a gente ajuda nessa divisão das equipes, na padronização e na publicação de projetos, de análises e também de usuários. E a permissão dos usuários e dos acessos a compartilharem as informações. Ou seja, não são todos os usuários que terão o acesso a compartilhar as informações, apenas os pré-selecionados. E nessa apresentação, nós vamos entrar em detalhes com o Tableau Server para vocês. Pode passar o slide para mim, por favor, Lucas? Legal. Aí a gente tem a primeira carinha do Tableau, que é o que a gente conhece como o login e senha, né? Isso a gente encontra em vários aplicativos, vários sites, e essa é a primeira imagem, né? Então, a gente vai sempre precisar de um login e senha, principalmente porque ele é vinculado a organizações, né? E quando a gente fala de vincular o Tableau Server às organizações, a gente tem uma questão que é a conexão com AD, que é o Active Directory, que ele armazena os dados como objetos. Então, ele transforma tudo em um elemento só. E aí a gente consegue ver ali embaixo, bem-vindo ao site do Tableau. Tem uma frase, a gente consegue, por exemplo, colocar o logo de uma empresa, a gente consegue personalizar esse tipo de frase. Então, isso vai de acordo com a especificação e demanda do cliente ou da empresa. Legal. Passa, por favor, também, Lucas. Agora a gente já vai entrar um pouquinho na divisão de ambientes. Por quê? O Tableau ele tem dois tipos de ambientes. O ambiente de produção e o ambiente de desenvolvimento. Para que serve o ambiente de produção e qual que é a diferença de um para o outro? O ambiente de produção ele é designado para os usuários que são exploradores e visualizadores. Então, eles são responsáveis pela criação de dashboards, utilizando a camada da web e contando com fontes já publicadas. Então, o que é isso? Então, vamos lá aqui no ambiente de desenvolvimento, nós construímos análises, planilhas, dashboards, e aí a gente publica na versão também no ambiente em produção. Para quê? Para que esses usuários que estão dentro do ambiente de produção possam conseguir explorar todas as análises que a gente construiu lá em desenvolvimento. Esse ambiente, falando um pouquinho de arquitetura de dados, né, ele é configurado com os requisitos recomendados pelo Tableau, onde hoje ele está disponível no ambiente AWS, que é uma plataforma de serviços de computação em nuvem. Então, a gente vai trabalhar muito nessa questão de nuvem. E o ambiente ele é acessado através de endereço externo, um site, utilizando a comunicação de protocolo HTTP, que muitos já devem conhecer. Os usuários do Tableau,
eles são autenticados com os métodos de serviço token de segurança, o que permite que somente o acesso interno dos usuários da rede da empresa possam ter esses acessos. Então, vamos lá, o que é isso? A partir do momento que uma empresa contratou o serviço do Tableau Server, né, a gente consegue designar quais são os funcionários a partir do quê? A partir da autorização e da questão de segurança do que a empresa consegue liberar para esses usuários. E o acesso ao ambiente de produção, ele depende sempre dessa rede interna da empresa, que é como eu expliquei um pouquinho acima para vocês lá do AD. Pode passar, por favor. A gente vai falar agora do ambiente de desenvolvimento. Qual que é a diferença entre um e outro? O ambiente de desenvolvimento, ele já é criado para os usuários desenvolvedores, diferente do de produção, que era para os exploradores, né? Então, nesse ambiente de desenvolvimento, os usuários, eles são responsáveis pela criação dos dashes e a disponibilização de novas fontes de dados. E lá atrás, no ambiente de produção, a gente já usava as fontes de dados já publicadas. O acesso do desenvolvimento ele precisa ser realizado sempre pela rede interna ou através de VPN. E ele é configurado também pelo ambiente AWS. O acesso ao ambiente de desenvolvimento ele não depende do usuário da rede da empresa, e ele vai ser fornecido diretamente do Tableau Server. A única diferença é que o acesso será através da VPN. Legal. Vamos passar também. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre os grandes tópicos. O que são os grandes tópicos? Vocês já devem ter ouvido falar daquela questão de projetos, workbooks, visualizações, data sources, views, né? A gente tem vários nomes para isso e vocês vão ver que eles são complemento um do outro, né? Então, começando na visualização, na primeira visualização, né? A gente consegue enxergar que são projetos já publicados, eles estão com imagens, né? Então, são fontes já criadas também. E embaixo a gente tem a divisão deles, que seria o quê? Os projetos principais, né, numa camada de explorar, de exploração, exploradores em um ambiente de produção, é a imagem que está ali usando como exemplo. E os projetos, eles são nada mais que a raiz de tudo. Eles são onde a gente compartilha todas as informações de várias equipes dentro de uma frente. Então, trazer um pouquinho mais para um exemplo prático. Vamos imaginar que fosse o setor de uma empresa. Então, os projetos eles seriam, vamos usar o exemplo como o setor financeiro ou o setor jurídico. Passando um pouquinho mais, a gente vai falar sobre os workbooks. Que os workbooks, eles é no slide anterior. Isso. Os workbooks, eles são as pastas de trabalho. Essa é a tradução geral dele, né? E dentro dos projetos, essas pastas de trabalho elas são onde a gente encontra segmentações dos assuntos. Então, se eu falei sobre o projeto, eu usei o exemplo de financeiro, eu vou usar o exemplo agora no workbook como um tema de contas a pagar ou contas a receber, por exemplo. E no exemplo de jurídico, eu vou usar como civil ou trabalhista, que são o quê? São temas dentro do assunto geral, do assunto maior, que seria, no exemplo jurídico ou financeiro, que seria o setor em si que tem os projetos dentro. E as visualizações, elas podem ser dashboards, podem ser stories, podem ser planilhas, e elas vão entrar como temas que contemplam o projeto e até as mínimas informações relevantes para o negócio, que são o quê? Aquele tipo de análise que, por exemplo, nós conseguimos descobrir, usando o exemplo ainda do setor, né? No setor jurídico, na parte trabalhista, quais são os maiores ofensores de causas trabalhistas? Vamos usar esse exemplo. E aí a gente desenvolve visualizações que abrangem esse tema, né? E aí a gente vai fazendo as perguntas de negócio. E aí a gente publica no Tableau Server. A gente vai ter acesso a tudo isso daqui a pouco, mas só para dar um banho de loja em vocês sobre esses grandes tópicos. E os data sources, que são onde a gente encontra, né, aquelas fontes de dados e os dashboards já publicados. Existe a possibilidade da gente também fazer a publicação da fonte quando fizer um novo dash. Então, a gente localiza a fonte através do Tableau Server lá dentro do Tableau Desktop. Uma prova que vai ter disso é quando a gente está usando o Tableau Desktop e ele tem o símbolo do Tableau. E aí a gente está desenvolvendo através de uma fonte de dados que estava dentro do Tableau Server.
E aí as exibições, né, trazendo um pouquinho mais do que a gente tá mais acostumado a ver, né, referente a Tableau, ela pode ser um dash, ela pode ser uma planilha, enfim, ela é uma visualização. Então, ela está dentro dessa parte maior aí. Seja um dash, um story, seja uma planilha. Todos são enquadrados como exibição. Pode passar o slide, por favor. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre as permissões e os perfis de usuário. Por quê? A gente, lá na introdução, nós citamos a questão de que os acessos são liberados e são designados de acordo com a solicitação da empresa, né? Então, vamos supor, se a gente estava usando o exemplo de jurídico e financeiro, não faz sentido o funcionário que está dentro do setor jurídico olhar informações do setor financeiro, né? E o Tableau Server ele serve muito para isso, né? Desculpa quando eu falei Tableau Server, vamos entender como Explorer. É a força do hábito. Então, não faz sentido setores diferentes terem acesso a todos os projetos, ou todos os tipos de informações. Talvez elas sejam confidenciais e ainda não estão consolidadas, né? Então, a gente vai ter perfis. Quem que vai tomar conta, quem que vai fazer essa administração de perfis, né? A gente vai ter por ordem, a gente vai ter o administrador do servidor, que a gente vai passar por isso também, né, como exemplo, lá dentro do próprio site. E o administrador de servidor, o que ele tem acesso? Ele cria projetos, ele faz publicações, ele faz a liberação de acessos, e ele tem acesso ilimitado a todos os projetos. A edição de permissões, e ele visualiza as configurações gerais. O administrador de servidor, ele é o top 1. E aí, em escala, né, a gente vai ter o administrador do site. Qual que é a diferença do administrador do site e o administrador do servidor? O do site, ele não vai conseguir ter acesso às configurações gerais, ele não vai visualizar essas configurações gerais. É a única diferença. E aí a gente já vai entrar um pouquinho mais nos acessos que são mais disponíveis, né? Que é o Creator, o Explorer e o Viewer. Então, por ordem, o Creator ele é um acesso ao desktop e a licença ao Tableau Server. O Creator ele vai poder construir análises, né, desenvolver análises, visões, planilhas, stories, né, e conseguir fazer a publicação no Tableau Server. Claro, que mediante ao grupo que ele tiver acesso. O Explorer ele já vai visualizar os projetos que já estão publicados, os quais eles têm a permissão, né? E ele vai conseguir fazer uma alteração ou uma criação de análises, né? Só que online, não dentro do Tableau Desktop. O Viewer ele já é aquele usuário que ele só consome os dados já prontos. O máximo que ele vai conseguir fazer é fazer os filtros já aplicados, né? Ele vai fazer a visualização das análises que já estão construídas. Basicamente é isso. Aí entrando um pouquinho já na questão das permissões, né? A gente falou dos perfis. As permissões, elas permitem, né, que a gente selecione quais integrantes que terão acesso aos projetos e workbooks que nós pré-definirmos, né? Então as permissões elas são liberadas por projetos. Uma dica para facilitar, né, quando a gente vai criar grupos, a gente vai criar permissões, né, é criar os grupos. Por quê? Em vez de eu fazer nome a nome, eu crio o grupo e coloco os usuários dentro do grupo. Então, por exemplo, vamos usar novamente um setor de uma empresa como exemplo aqui. Eu tenho dentro da controladoria quem é publisher e quem é viewer. São projetos diferentes, são acessos diferentes, então cada um vai ter acesso ao que for pré-estabelecido. Para não gerar esse tipo de confusão e o tipo de análises não consolidadas, por exemplo, estarem já circulando pela empresa. E a grande vantagem é que a gente não precisa, a grande vantagem do Tableau Explorer, né, é que a gente não precisa ficar enviando arquivos, né? Eles já estão disponíveis na nuvem, desde que eles estejam publicados. Os usuários também que têm o mesmo acesso àquele projeto de onde foi publicado. Ele tem a questão do ganho de tempo, ele não tem os riscos de performance, né, que eles são bem recorrentes, e a gente tem aquela questão da governança, né, que é a segurança sobre os dados já publicados. Não vou ter problema com
em publicar alguma análise minha e não saber quando que foi atualizado e quem que o visualizou. E outra questão também é que os usuários que são publicadores, né, que publicaram, por exemplo, um dashboard, quando a gente vai excluí-los, a gente não consegue. Por quê? Porque eles já publicaram conteúdo consumido. Então, a gente só vai conseguir colocá-los, não como excluir esses usuários, a gente vai conseguir colocá-los como não licenciados. Os únicos que conseguem fazer publicações, né, são os administradores ou o Explorer. Os viewers, eles nunca podem ser proprietários de nenhum projeto. Questão de configurações. Passa só um slide, por favor, Lucas. Não, pode voltar, desculpa. A questão das configurações, né, ainda falando sobre temas de usuários, né? Quando eu sou um administrador de um site, eu consigo, por exemplo, alterar os dados de acesso de um usuário. Então, eu coloquei o nome errado, né? Coloquei o e-mail do usuário errado. Então, eu consigo fazer esse tipo de alteração, consigo alterar a senha dele, consigo desbloquear a senha. Enfim, são essas vantagens e acessos que permitem dentro do Tableau Explorer. Legal, pode passar, por favor, agora sim. Agora falando um pouquinho das melhores práticas, das visualizações e o histórico de revisões, né? As formas de visualização a gente pode fazer, por exemplo, em grade, ou a gente pode fazer de uma forma visual, que a gente consegue ver a capa do dashboard, né? A gente consegue, por exemplo, também colocar ela em lista, que aí eu tenho maiores informações sobre os dashes, eu posso saber quando que foi criado, eu posso saber quantas pastas de trabalho tem dentro de um projeto, eu posso saber quantas fontes de dados publicadas tem aquele projeto. Enfim, eu ganho um pouquinho mais de informação, porém, eu já também não teria, com essa alteração, eu não teria a visualização tão escancarada, né? tão na primeira página. Eu tenho a opção de ordenar, por exemplo, projetos, pastas, usuários por ordem alfabética, esse é um outro exemplo legal, né? E outra questão também é que a gente consegue, por exemplo, mudar o logo do site do Tableau para o logo da sua empresa. Esse é um atrativo bem legal. E as recomendações, né? Então, o que são as recomendações? Por exemplo, os dashes que são mais visualizados pela organização, o Tableau ele faz um processo de machine learning, que faz o quê? Que ele já direciona esses dashes automaticamente para a aba de recomendações. Então, lá eu consigo ver quais são os dashes que estão sendo mais consumidos pela organização, né? E aí ele vai ficar em destaque, vamos colocar dessa forma. Outra questão também é que o Tableau Explorer ele não tem lixeira. E aí a gente consegue fazer o quê? Consegue confirmar através do histórico de revisões e quem apagou, o que apagou, né? E não perder, por exemplo, o conteúdo dessa pasta de trabalho. Então, quando a gente realiza uma alteração num workbook que já está publicado, o Tableau ele vai versionar essas publicações. Então, ele vai geralmente chamar de V1, V2 e V3. E lá eu também consigo ver quem que é o proprietário, quem que foi que publicou esse tipo de alteração. Então, nesses casos, quando a gente perde alguma versão, a gente consegue restaurar sem perder nenhum tipo de conteúdo. A gente consegue saber, como eu disse também, a questão dos usuários, né? Quem que está visualizando, por exemplo, esta pasta de trabalho que eu acabei de publicar. A edição das pastas, a gente consegue, por exemplo, colocar como os temas, né? Com imagens, eu consigo colocar descrições. A gente vai entrar nessa parte um pouquinho mais visual para vocês também verem, né? E os proprietários, a gente também consegue, a gente prefere colocar, né? A gente indica a questão da padronização, seja dos usuários, seja dos projetos, ou seja das pastas. Então, por exemplo, o que a gente indica? A padronização. Não adianta eu colocar, por exemplo, que quem publicou um dashboard foi o Gabriel Albuquerque ou o Marco Silva. O importante é que a Qsoft publique. Então, o proprietário, a gente vai sempre colocar como um nome padrão, nome genérico, Qsoft, Analytics, e não o Gabriel Albuquerque. Tá? Outra questão, vou publicar uma pasta de trabalho.
sempre manter a nomenclatura padrão, por exemplo, workbook, hífen, né? Coloca o nome do tema principal, fonte de dados, a mesma questão, né? Manter a governança, manter o ambiente limpo. Por quê? Porque isso pode gerar dúvidas para quem não foi o publicador, né? Então, a gente quer se certificar que não haja dúvidas. É para isso que o Tableau Server funciona. Para compartilhar sem ter nenhum tipo de dúvidas e com segurança, né? Pode passar, por favor. Legal. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma apresentação para vocês do que é o Tableau Server na prática. Só um minutinho. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês já estão vendo minha tela? Lucas, por favor, me confirme com áudio. Sim, sua tela já está aparecendo aqui já. Legal, legal. Então, como eu falei para vocês, esse é o início do Tableau Explorer, né? E a gente coloca, por exemplo, o nome do usuário e a senha. Clicamos em fazer logon. Isso não é muita novidade para vocês. Então, eu construí um exemplo para a gente trabalhar um pouquinho e conversar, né? Essa é uma imagem que estava no PowerPoint. Então, como eu disse, esse logo aqui a gente consegue alterar de acordo com... E a gente pode colocar o logo da empresa, a gente consegue, por exemplo, colocar o nome, o logo também aqui no site, a gente consegue alterar essas informações que estão aqui. Isso tudo vai de acordo com a solicitação e a gente consegue personalizar, essa é a palavra correta, né? Então, recentes, como eu disse para vocês, eles são o Machine Learning, que ele recomenda para mim quais são os dashboards que foram utilizados recentemente, né? Quais são os que estão em alta, vamos colocar assim. E aí a gente tem o início. Esse é o início, deixa eu abrir um pouquinho aqui mais. Aqui, foi. Explorar. Explorar é o caminho que a gente geralmente vai encontrar os projetos, né? Vai encontrar as pastas de trabalho, as fontes de dados, as exibições, e aqui a gente consegue achar até quem que é o administrador. Quem que é o proprietário, desculpa. Nesse caso aqui foi o administrador. E aqui foi a data que ele foi criado. Então, vamos lá. O que eu falei de nomenclatura para vocês? Nós construímos aqui. Consultórios é um exemplo de um convênio de saúde, tá? Então, dentro de um convênio de saúde, a gente tem ramificações dos assuntos. Então, a gente vai ter a divisão entre hospitais, SADT, regiões e consultórios. Só que aqui a gente já encontra alguma questão que a nomenclatura está errada. Aqui eu tenho qual que é a célula dele, qual que é a equipe dele. Aqui, esse ADT eu também tenho. Só que São Paulo e região do ABC, ele é muito abrangente. Então, o que está faltando aqui? A gente fazer uma nomenclatura padrão. O que é isso daqui? Vamos lá, que vai ser consultórios. Aí eu coloco padronizado de acordo com os demais projetos que já estão publicados. Isso facilita muito a vida. Por quê? Porque, como eu disse, se tem algum usuário que não está ambientado com esses projetos, ele consegue clicar e já vai identificar qual que é a necessidade que ele tem. Então, por exemplo, clicando nessa aba aqui, a gente tem até a descrição do que é esse projeto. Então, ó, esse projeto busca mensurar a quantidade de consultórios e clínicas dentro dos municípios de São Paulo, exceto Grande São Paulo e ABC. Essa aqui é uma pasta, né? Uma pasta de trabalho. Esse aqui é um workbook, como eu disse para vocês, uma nomenclatura padrão, tá? A gente indica e pega muito no pé disso, né? Isso é uma questão que é fundamental. E aqui o proprietário, quem que foi que publicou e quando que ele modificou a última vez. Então a gente pode ver que foi 19 de abril e o horário aqui. Clicando no workbook, a gente vai ver mais informações detalhadas, só que agora só desse projeto. A gente vai ver que são fontes de dados aqui, eu estou usando 3, eu estou usando nenhuma métrica conectada, assinatura, nem exibição layout. E aqui, dentro de cada dashboard, aqui a gente já vai entender como um dashboard, eu consigo ver quantas planilhas tem cada dashboard, entendeu?
desculpa, cada painel. Aqui cada um desses é um painel. E eu consigo ver quantas planilhas eu tenho, tá? Então, dentro de um painel, eu tenho, nesse caso do overview, tem uma planilha. No caso do shipping, eu já tenho 4, tá? Então, voltando, eu tenho a opção de voltar aqui, porque aí eu vou voltando gradativamente para eu achar quais são as informações. E aqui eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Clicando nesses 3 pontinhos, eu consigo, por exemplo, renomear esse projeto. Eu consigo colocá-lo como favorito. E aqui eu consigo colocar como detalhes. Então, vamos colocar ele como um favorito nosso aqui. Clicando novamente nos 3 pontinhos, eu consigo movê-lo, né? Movê-lo para outro tipo de projeto. Eu consigo ver as permissões e eu consigo alterar o proprietário. Vamos lá nas permissões um pouquinho. Aqui eu consigo criar grupos, né? Como eu disse para vocês, é muito mais fácil eu criar um grupo do que eu ficar colocando cada um desses usuários aqui, um a um, como para liberar quais acessos eles terão dentro desse projeto. Então, vamos lá. Aqui eu tenho os projetos, como estava naquele tema de grandes tópicos, né? Tenho como projetos e aqui quem é o publicador, todos os usuários, nesse caso, eles têm acesso a visualizar e a publicar. Nas pastas de trabalho, ele já tem esses acessos aqui também. Quando a gente passa o mouse, a gente vê que ele já me traz a informação do que significa cada ícone, tá? Fontes de dados também tem cada uma, então a gente consegue especificar, tá? Por exemplo, aqui é um modelo personalizado, mas eu poderia, por exemplo, colocar assim como em projetos, que está um modelo de publicar. No publicar, ele já vai alterar. Vamos colocar aqui como visualizar. Ele já vai me dar a opção só de visualizar e vai tirar a minha opção de publicar. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos colocar o Fábio Siqueira. Então, vamos lá, adicionar regra. Vou colocar o Fábio Siqueira. E o Fábio Siqueira, dentro dos projetos, ele vai publicar. Então, ele consegue visualizar e publicar. Pasta de trabalho, a gente vai colocar ele da mesma forma como padrão, como publicar. Ele automaticamente preenche, tá? Isso é bem interativo e bem inteligente. As fontes de dados, a gente consegue colocar a mesma informação. E as funções, fluxos, métricas, a gente vai colocar o Fábio Siqueira como uma condição de publicar. Legal. Então, ele já me traz a informação, que as informações do Fábio Siqueira foram alteradas. Legal. Posso fechar aqui. E aqui a gente vai passear um pouquinho dentro dos usuários, tá? Vamos lá. O que eu falei de usuários para vocês que eram os creators, eram os explorers, eram os viewers, né? Então, vamos usar o exemplo do Bruno Macedo. O Bruno Macedo, esse é o nome de exibição dele, esse é o nome do usuário dele, tá? É bom a gente sempre se atentar nesses padrões. Então, por exemplo, o critério adotado aqui foi o e-mail do Bruno antes do arroba da empresa dele. Então, provavelmente deve ser bruno.macedo, alguma coisa, né? A função no site dele, ele é um creator, tá? E ele está participando de 3 grupos. Vamos supor que o Bruno Macedo, ele não é um creator, então a gente fez errado, tá? Então eu posso clicar aqui nos 3 pontos e eu posso associar eu posso alterar a função dele no site. Então, se hoje ele está como um creator, eu posso, creator administrador de site, que é mais ainda, né? Eu vou colocar ele apenas como um explorer e alterar a função no site dele. Legal. Outro exemplo aqui, vamos ver. Todos estão com o nome completo, né? Nome e sobrenome, e estão com o nome do usuário com critério do e-mail antes do arroba, né? Só que aqui tem alguma coisa destoando no Guilherme Sampaio. Tá ao contrário. O nome de exibição dele está como o e-mail. E o nome do usuário dele está ao contrário. Então, a gente vai fazer uma configuração. A gente vai clicar aqui no Guilherme Sampaio. Isso eu com o meu acesso de administrador, né? Eu consigo achar qual que é o e-mail
do Guilherme Sampaio e a função que ele atualmente tem no site. Clico em configurações e vou alterar. Nome de exibição, Guilherme.Sampaio? Não. Guilherme Sampaio. E-mail, Guilherme Sampaio. Legal. Nome do usuário eu tenho. Eu consigo, por exemplo, alterar a senha do Guilherme e colocar a senha 2021. 2021. Salvar senha. Não. Eu coloquei a mesma senha, então vai ser 2020. Cadê? 2020. 2020. A senha do Guilherme foi atualizada. Essa aqui é a informação anterior. Então, a gente consegue passear aqui. Clicando um pouquinho em explorar, vamos voltar. E aqui a questão da visualização, que eram as melhores práticas que a gente estava conversando. Eu consigo colocar uma exibição por lista, onde eu tenho essas informações nesse formato, visualmente, né? E eu consigo alterar ela como nome de grade. Então, eu consigo já ver os consultórios, eu consigo achar os consultórios dos demais municípios de São Paulo, e ele tem a descrição aqui, a gente consegue perceber. Eu consigo, por exemplo, achar um SEDT principais parceiros, também tem uma descrição, e esse é um mapinha muito interativo e muito facilitado. Por quê? Porque ele tem as descrições de cada projeto. Isso facilita para todos os usuários que vão acessar o Tableau Server, tá? Então vamos clicar aqui em novos projetos, vamos ver o que tem aqui. Olha que legal. Aqui a gente já consegue ver as visualizações aqui, tá? Então, a gente poderia clicar nesse ícone, né? Que ele me abriria a informação online. Então, vamos ver. Legal. Clico aqui de novo. Ali ele já abriu todos os painéis, tá? Todos os dashboards. Vamos ver se ele vai ajudar. Vamos voltar. Não está querendo ajudar. Legal. Não tem problema. Então, só voltando à hierarquia aqui, a gente clicou em novos projetos convênio. Isso daqui é um projeto, tá? E aqui eu vou ter dois dashboards, tá? Dois workbooks, duas pastas de trabalho. Clicando na pasta de trabalho, eu já vou ter quais são os dashboards, quais são os painéis que estão dentro dele. Então, a gente consegue descer e ver, tá? Consigo colocar ele como favorito? Consigo. Legal. Consigo saber quantas fontes de dados eles estão usando, todos esses dashboards? Consigo também. Informação que elas são em tempo real e aqui tem a nomenclatura delas. Legal. Outra coisa que eu consigo fazer é classificar de A a Z. Hoje está de A a Z, ordem alfabética, a gente vai colocar o contrário. Ele vai fazer isso também. Então, nós conseguimos manipular e personalizar da forma que a gente quer. Isso é bem interessante do Tableau Explorer. Aqui em favoritos, ele vai aparecer esses dois, porque nós selecionamos esses dois anteriormente, tá? Aqui a informação de recentes, que são os que nós abrimos recentemente, que a gente acabou de ver. Aqui é compartilhando, né? Que é a informação que hoje a gente não tem nada, mas a gente conseguiria compartilhar, por exemplo, com um colega de trabalho, com usuários que têm acesso ao mesmo projeto que eu. E aqui são os grupos que eu falei para você. Em vez de eu criar, por exemplo, como a gente estava falando do Guilherme Sampaio, do Fábio Silva, Fábio Souza, não lembro, a gente cria os grupos que eles pertencem. Então, por exemplo, na equipe de consultório, se eu clicar aqui, eu vou achar quem são os usuários. Tá vendo? Consigo adicionar usuários. Vamos ver quem não está nessa equipe aqui. Ah, o João. O João trocou de equipe. Então, eu consigo adicionar o João aqui. O João, a partir de agora, ele vai ter acesso aos projetos, né? Ao projeto que está dentro da equipe de consultórios. Então, essa foi uma forma de eu mostrar para vocês como que é a dinâmica do Tableau Server, né? Como que é a facilidade, né, e a agilidade da gente compartilhar projetos dentro de um site. Não ficar tendo que enviar, por exemplo, planilhas, enviar visualizações, enfim, a gente já tem tudo isso pronto no Tableau Server. Eu vou devolver a palavra agora para o
para o Lucas e fica aqui meu agradecimento. Esse é o Tableau Server. Explorer, desculpa. É isso então, pessoal. Essa foi a nossa apresentação hoje do Tableau Explorer. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, a disponibilidade e queria estender o convite aqui agora para vocês fazerem perguntas, interagir um pouquinho conosco. E a gente vai ficar aqui mais uma meia horinha para atender todas essas perguntas aqui para vocês mandarem no chat, tá bom? Se vocês também quiserem levantar a mão aí e falar, se for uma pergunta mais complexa, fiquem à vontade também, tá bom? Sim, Matias, esse vídeo vai ficar disponível nos próximos dias para a gente assistir de novo, tá bom? Sim, a gente vai mandar um link nos próximos dias com a gravação desse vídeo no e-mail de vocês. Daí vocês podem acessar e e conseguir assistir todo esse conteúdo, tá bom? A todo mundo aí que está agradecendo, muito obrigado, pessoal. Estendo o convite aí para os próximos webinars também. Tenham uma boa semana para vocês, bom feriado, viu? O pessoal que continua aqui, alguém tem alguma dúvida? Conseguiram entender bem o conteúdo que foi abordado hoje? Tudo certinho? Que legal. Obrigado, Fernanda. Obrigado pelo elogio. Obrigado também. Espero que você aproveite bastante a ferramenta. Ela tem muita coisa a oferecer. Obrigado, Fernanda. A gente estende também o convite para os nossos próximos webinars de Tableau.
Fique à vontade para participar, acho que você vai aprender bastante coisa, tá bom? Muito obrigado pela participação.